Boa tarde, pessoal, e bem-vindos ao nosso primeiro painel do Observatório da Amazônia. Eu estou aqui com a Tainá. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para a nossa primeira conversa. O nosso primeiro convidado é o Paulo Moutinho. O Paulo Moutinho, ele é doutor em ecologia e ele é ex-diretor e cofundador do IPAM. O Paulo vai falar aqui com a gente um pouco sobre alguns dos temas que a gente trabalha e, como não poderia deixar de ser, ele vai falar também um pouco do que levou ele a pesquisar e se interessar tanto pelo tema que não só o tema que ele trabalha há tanto tempo, mas também o tema central dessa série de conversas que a gente vai ter aqui. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Felipe, Tainá? Prazer estar aqui com vocês, com quem nos está assistindo. Prazer enorme. Paulo, é um prazer para a gente receber você aqui como nosso primeiro convidado. Digo isso em nome de toda a equipe aqui do Observatório da Amazônia e é sensacional a gente estar podendo inaugurar esse evento com você. Eu acho que eu já vou lançar direto o primeiro questionamento, que, enfim, já até introduzi ali. O que te trouxe para o tema da Amazônia? O que te levou a pesquisar tanto e a estar tantos anos trabalhando com esse tema? Então, Felipe, antes de responder a sua pergunta, eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, né? Esse tipo de iniciativa traz bastante esperança, porque ela é feita por jovens, né? E é nessa próxima geração que está toda a esperança, né? E é uma cobrança até injusta em cima da geração, de um futuro melhor, né? Tanto da atual geração quanto das próximas. Então, a comunicação e com a informação, principalmente a informação vinda de ciência, que é um negócio bastante importante, feita por jovens, por mecanismos idealizados por jovens, ela é super bem-vinda. Então, obrigado por nos dar esperança. Mas, voltando à tua pergunta, pois essas coisas de aonde você vai trabalhar quando você está fazendo graduação, eu fiz graduação na UERJ, lá no Rio de Janeiro, na Estadual do Rio de Janeiro, e escolhi biologia. Sinceramente, nunca me atraiu muito biologia, né? Eu queria ser astrônomo, mas eu acho que as estrelas estavam muito distantes, então eu resolvi fazer biologia. Porque gostava de bicho, planta, tá no mato e tal. E cheguei lá, fiz o curso, me encantei pelo curso, tal, fiz várias modalidades na área de biomedicina, queria ser médico também, estagiei 6 meses num pronto-socorro, e aí, depois de 6 meses nesse pronto-socorro, que a gente podia transferir do curso de biologia naquela época para medicina, né? E aí eu notei, depois de 6 meses num pronto-socorro na zona norte do Rio, de que eu não queria ser médico mesmo, né? Porque aquilo ali era front de guerra total, e admiro muito os profissionais nessa área. E aí me voltei para medicina, desculpa, vendo isso, eu voltei para biologia, terminei o curso, e no final do curso, né, na verdade, no meio do curso, eu tive a oportunidade de participar de tipo um programa que a universidade tinha, de levar os estudantes para Parintins, no Amazonas. Lembra de Parintins? Onde tem o boi garantido, o boi é garantido, e o outro, se eu esqueci o outro, o povo lá vai me matar. E o caprichoso, né? Um é azul, o outro é vermelho. E tive contato com a Amazônia, isso foi em 82, eu acho. Do final de 81 para o início de 82. E aí eu me encantei pela região, né? Acho que não é muita gente que faz isso, se encanta, porque é uma dureza. A gente passou 45 dias dentro de um barco, visitando todas as comunidades ribeirinhas na fronteira ali entre Amazonas e Pará. Sejam
comunidades indígenas ou ribeirinhas, né? Fizemos um trabalho lá com o uso de planta medicinal e tudo mais. Quando a gente voltou, eu já tinha na cabeça que era a Amazônia que eu queria trabalhar, né? E aí, naquele instinto mesmo de biólogo, que é uma área fantástica e tal. E acabei conhecendo a minha esposa nessa viagem, que se formou junto comigo, né? A gente está até hoje juntos, mais de quase 40 anos. E a gente começou a planejar ir para a região, especialmente no doutorado. Eu fiz o mestrado na Unicamp, o doutorado também na Unicamp, e entre mestrado e doutorado, eu ajudei a fundar o IPAN. E já na Amazônia, o que me deu mais frisson para ficar lá definitivamente, né? Embora hoje eu esteja em Brasília, mas ainda tenho muito contato com a Amazônia, vou sempre para lá, foi um evento, que eu vou contar aqui uma historinha, estou ficando velho, começo a contar essas historinhas, né? Que eu achei que foi o marco ali. Eu acho que é um marco importante na minha vida amazônica. Eu conto isso, já contei isso várias vezes em outras entrevistas, mas vai lá de novo. As primeiras vezes que eu estava no campo durante o doutorado, eu encontrei com um caboclo, né, que tinha um pequeno roçado no meio lá da floresta. E ele estava com um problema de alguma praga, não sei se era formiga, se era algum inseto lá, já não me lembro mais exatamente o que é, e ele me pediu ajuda. E no meu alto da minha técnica científica e de conhecimento acumulado com os meus professores, eu comecei a descarregar um monte de informação de como ele deveria resolver o problema. Aí passou uns 5 minutos, 10 minutos eu falando sem parar. Quando eu terminei, ele falou: olha, muito bem, doutor. O senhor passou 5 minutos aqui falando comigo, eu não entendi absolutamente nada, perdi o meu tempo, o senhor não resolveu o meu problema e ainda eu fico triste porque certamente em algum momento eu paguei o seu estudo. Esse momento foi um momento de desencapar o fio, né? Quer dizer, você tira a roupagem e fala, putz, tem que me colocar no lugar correto aqui, porque eu não dei nem chance do cara explicar direito o que ele tinha para falar. E aí o IPAN nasceu muito com uma pegada assim, né? A gente começou, o IPAN é um Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, ele tem 26 anos agora, e ele foi criado baseado numa coisa chamada de ciência participativa. Ou seja, como é que você faz ciência engajando o stakeholder, engajando as pessoas que estão no chão, engajando os movimentos sociais, os governantes, prefeitos, governadores, assim por diante, no problema em que você está tentando avaliar e tratar. A gente não deixou de ser cientista, mas isso nos deu uma abertura, porque solução para a Amazônia, para o futuro, é uma combinação de conhecimento tradicional local, geracional na região, com o que a gente chama de mainstream science, né? Que o índio chama de ciência do branco. E isso a gente vem exercendo até hoje. Então, o IPAN hoje, por exemplo, tem vários escritórios na Amazônia para estar lá perto das pessoas. É essa parte que me encanta muito na Amazônia, que me faz permanecer lá. Não é apenas a diversidade biológica, não é apenas a exuberância no lugar, mas é essa interface entre pessoas e a conexão que elas têm com a região e os desejos de um futuro melhor. É por aí. Sensacional. Gostei que você contou essa história de novo e também achei interessantíssimo que você não só se apaixonou pela Amazônia, mas também você se apaixonou na Amazônia, né? Esse ponto de você ter conhecido sua esposa lá há 40 anos. É verdade. Tem um ditado na época, né, que o pessoal falava que quem se apaixona na floresta é uma paixão eterna, né? E, bom, até agora essa hipótese está sendo corroborada. Sensacional. Muito, muito obrigado. Então, assim, no fim ali, você já começou a entrar nas origens do IPAN, que agora já tem 26 anos, né? Você foi diretor 2 vezes lá, além de ter sido cofundador. Então, assim,
Será que você poderia contar um pouquinho mais para o pessoal que está assistindo a gente sobre o que é o IPAM, como que ele funciona, como ter acesso ao IPAM para informações, enfim, que foi como eu te conheci, né? A gente pode falar disso um pouco depois. Eu acho que ia ser muito bacana se você pudesse fazer isso, por favor. Então, o IPAM, ele nasce no Bojo, é uma ONG, né? Uma ONG de pesquisa científica. Isso não é muito comum aqui no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos, na Europa, né? E ele surgiu ali no bojo da Rio 92. Lembra da conferência lá no Rio de Janeiro, em 1992? Nós tínhamos Collor como presidente, né? E teve uma série de posturas positivas do Brasil naquela época, onde surgiu a Convenção de Clima, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Florestas. E ali, se vocês forem analisar historicamente, tem uma explosão de representações da sociedade na área socioambiental. E também teve uma explosão das secretarias de meio ambiente nos municípios e nos estados. Na época, muitos estados, a questão ambiental era tratada no âmbito dali da Casa Civil dos estados ou das prefeituras, ou no âmbito da agricultura, né? Ou da parte fundiária e tal. E aí houve uma transformação, houve um acordar do Brasil para a questão ambiental ou socioambiental. E o IPAM nasce um pouco nessa onda, né? E nasce em Belém, do Pará, em 95, depois de 2 anos de gestação, de tentar explicar por que a gente tinha que formar uma ONG e tal. Eu estava ainda terminando o doutorado, uma confusão danada. Eu tive o meu segundo filho, o primeiro foi no meio do mestrado, ou seja, nada de rotina naquela época, era uma aventura, né? E o que mais incomodava era isso, que a gente não conseguia levar a ciência de transformação para a ponta, mesmo a ciência dura, o hard science, né? A gente faz hard science em vários lugares, em vários projetos até hoje. Mas tem sempre uma tradução que você tem que fazer, e a ideia de estar sempre no campo era facilitar isso. Então o IPAM ele foi gestado dessa forma, ele não é um think tank, ou seja, que produz informação e publica e depois deixa que isso flua, né? Tem instituições importantes que fazem isso, que têm o seu lugar, mas o IPAM ele produz a própria informação e tenta usá-la como melhoria de políticas públicas, influenciar em processos de decisão, sempre num sentido bastante acadêmico, sem medo de ser feliz, né? Ou seja, usar isso como alavanca para promover desenvolvimento sustentável, não mais só na Amazônia, mas a gente tem muito trabalho no Cerrado também, que sofre muito com desmatamento, mais do que a Amazônia, inclusive. Então, essa ideia de você ter, como eu estava dizendo antes, a pesquisa participativa, o envolvimento dos governos, a ideia de buscar soluções e não só descrever problemas, fez com que o IPAM crescesse em diferentes setores, né? Hoje a gente conversa com os indígenas, MST, até CNI, CNA e assim por diante. Então, tem um trânsito, porque a nossa ideia é buscar soluções com informação críveis, científicas, de experimentos e observação de campo, não é compilação de coisas. Então, a gente tem muito problema em execução dessas coisas, porque você tem que estar sempre em campo, e agora, na pandemia, é um problema. Então, essa foi um pouco a pegada que a gente fez, né? E a pesquisa participativa foi muito legal para viabilizar isso. Então, por exemplo, a gente fez um grande experimento de migração de pirarucus em Santarém, botando rádio, onde a parte da pesquisa, colocar rádio, era tudo feita por pescadores de pirarucu, para eles entenderem a migração e fazer manejo nos lagos onde eles ocupavam nas áreas de ribeirinhas, né? Isso foi homologado no IBAMA como um modo de organização do manejo, excluindo, por exemplo, os grandes pesqueiros industriais, né? Permitiu que essas comunidades florescessem, né? Sem perder a tradição ribeirinha. Então, isso ajudou bastante. E agora o IPAM tem muito nessa questão de
extinguir o desmatamento, ou tentar buscar a extinção do desmatamento ilegal, porque a gente entende que isso tem implicações socioambientais e econômicas para as próximas gerações muito grandes. Então, a gente atua em todas as áreas, né? Desde as convenções internacionais até no Congresso, trazendo... A atuação não é de lobby, mas é sempre através de políticas, de public hearings, como é que fala isso? Audiências públicas, né? E é isso, quer dizer, a gente tentar investir em jovens, né? Jovens são a resposta para o que está por vir e para colocar essa atual geração nos trilhos. Eu acho que você tocou aí, já me deu o gancho para a próxima pergunta. Eu conheci você e o IPAN diretamente, né? Eu fui conversar com você em decorrência de 2 artigos que vocês publicaram recentemente acerca de desmatamento e de queimadas. Num deles, muito interessante também, vocês correlacionam, né, a questão do desmatamento das queimadas. Eu lembro que na época eu mandei um e-mail para a Anne, eu acho, e ela foi super solícita, tranquilo. A Anne, exatamente. E aí ela me passou seu contato, a gente trocou uma ideia, e aí eu lembro que nessa conversa que a gente teve, você trouxe muitos insights interessantes, você desvelou assim, muitos mitos que existem, né, em relação ao desmatamento. Tem um mito antigo, assim, tanto na bibliografia quanto na política brasileira, que é aquela questão do... mas é a população carente, a população ribeirinha que desmata enfim, a população camponesa que desmata para se alimentar, que na realidade a gente viu que não é bem assim a história. Então eu queria te perguntar, antes de passar o bastão para a Tainati de fazer outros questionamentos aí, eu queria te perguntar, por fim, como é que você vê essa questão do desmatamento hoje em dia e assim, não só do desmatamento, mas de tudo que vem com isso, né? Das queimadas, da invasão de terra, porque naquela conversa que a gente teve, eu lembro que você apontou muitas questões, muitos detalhes ali que às vezes ficam esquecidos por quem faz o discurso em relação a isso, ou muitas vezes por quem até tem a ganhar em relação a isso, né? Então, assim, eu queria ouvir de você, há tanto tempo à frente do IPAN, há tanto tempo fazendo pesquisa nessa área, como é que você vê esse panorama atualmente, por favor? Então, Felipe, vamos começar de novo um preâmbulo antes de responder diretamente a sua pergunta. A gente não pode, e parece que as pessoas ou não querem entender ou não querem lembrar, a gente não pode ignorar o que representa a Amazônia. Não só a Amazônia, mas os outros biomas, mas principalmente aqui o assunto é a Amazônia. Quais são as riquezas que tem ali no mundo em aquecimento, né? A primeira lembrança estamos num planeta em transformação climática. E isso muda todos os parâmetros que nós temos colocado nos últimos 30 anos, nos 40 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente aceita o primeiro, a gente precisa identificar na Amazônia o que é crucial para a vida na Amazônia, para a vida dos brasileiros e para o planeta como um todo, né? Então, vou citar algumas coisas aqui, que provavelmente muitos já escutaram. 20% da diversidade biológica está lá, né? Entre 10% da água doce está lá. A estoque de carbono na floresta representa 1 década de emissão global de gases de efeito estufa. Se você desmatar tudo aquilo lá, você detona qualquer meta de redução de temperatura que a ONU ou qualquer um queira colocar, né? Os primeiros afetados por essa história toda vão ser os brasileiros, né? Porque a Amazônia hoje funciona como um grande sistema de irrigação da agricultura brasileira, que representa 20% do PIB nacional, né? 95% da agricultura brasileira não é irrigada, então depende de chuva, que a Amazônia faz uma intermediação desse regime de chuva.
Nós temos uma cultura monstruosa lá, principalmente nos povos tradicionais, nos povos originários, indígenas, comunidades tradicionais e assim por diante, que tem um conhecimento milenar que está sendo jogado fora. Enfim, é isso que a gente tem que ter em mente, né? E isso num contexto de planeta em aquecimento, que vai trazer um monte de problema. Pois bem, traduzindo tudo isso, para salvar essa grande biblioteca, né? Imagina a Amazônia como uma grande biblioteca, não sei se eu cheguei a mencionar isso com vocês na última reunião, na última conversa. A Amazônia como uma grande biblioteca onde todas as prateleiras estão repletas de livro até o topo, né? Sem que ninguém teve chance de ler um único volume sequer. E a gente está chegando lá e pondo fogo nisso. Quer dizer, as próximas gerações, essa geração não pode se dar ao luxo de queimar conhecimento, que pode ser valioso no futuro para a sobrevivência, ou a habitabilidade do planeta. Então, esse é outro ponto bastante grande, que muitos desses conhecimentos estão lá nos povos originários. E o jeito de você avançar com medidas para manter esse tesouro, né, que são dos brasileiros em 60% da bacia, é parar o desmatamento. Não tem resposta mais simples do que essa. É parar imediatamente o desmatamento, que vai diminuir assim o fogo, que vai arrefecer mudanças locais do clima. Hoje nós temos áreas na Amazônia que estão com um clima que é previsto em 2050 só, e já acontece hoje, né? E recuperar florestas onde deve recuperar, sem que isso necessariamente vá derrubar a produção de alimentos. E a gente já provou que o Brasil é capaz entre 2005 e 2012, quando caiu 80% a taxa de desmatamento e a gente dobrou a produção de grãos e carne na região, né, no mesmo período. Então, e tem sim 15 milhões de hectares de áreas abandonadas, áreas usadas de maneira eficiente, já desmatadas, que poderiam ser incluídas na agricultura, e um monte de pasto improdutivo que, se intensificar a pecuária, libera mais área desmatada ainda para a produção de alimentos. Então, por que a gente continua agora a retomar o desmatamento novamente? Né? E aí, um pouco em cima do que você me perguntou, o desmatamento no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, ele vem mudando de perfil. Antes, a gente tinha, e ainda é relevante, o desmatamento ilegal em áreas privadas, né? Então, se desmata além do que a lei permite na reserva legal, nas áreas de proteção permanente, assim por diante, mas ele aumentou muito nas florestas públicas, seja ela em terra indígena, unidade de conservação, ou nas tais florestas públicas ainda não destinadas pelos governos, que só essa última categoria tem o tamanho da Espanha em floresta. E elas são alvos de grilagem hoje. Então, a grilagem é o grande vilão dos últimos 2 anos que explodiu na região. Ou seja, os brasileiros estão sendo roubados no seu patrimônio público. E é isso que precisa ser entendido. Sabe aquela história de invadir a praça da sua cidade central, lotear tudo, botar uma placa de vendes e alguém vem, compra e põe uma casa em cima? É isso que está acontecendo na Amazônia sem que ninguém consiga parar o processo. Então, o IPAM recentemente tem se envolvido muito em medidas para que controle a grilagem. A gente tem um projeto chamado Floresta Sem Grilagem, que visa tentar coibir isso em parcerias com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Federal, de todos os 9 governos da Amazônia, a tentativa no Ministério da Agricultura, no Congresso, de levantar o problema, né? E não é uma coisa simples de fazer quando se trata de grilagem. Eu acho Dá assim, medo. Você cobriu tudo que eu perguntei e ainda mais. Muito obrigado por fazer essa análise do novo perfil do desmatamento. Eu acho que é central para o brasileiro entender isso, entender o que está ocorrendo lá. Recentemente,
teve até um documentário da BBC, eu imagino que você já tenha visto, né? Sim. Que trata de forma muito interessante o assunto. É muito bom te ver falando disso com a sua perspectiva e com o seu conhecimento de causa, né? Então, agora que você já respondeu minhas 3 perguntas iniciais, eu vou passar o bastão aqui para a Tainá e vamos lá para mais outras perguntas que eu acho que você vai ter muito a dizer. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você, Felipe.